Vamos lá, te contamos que a primeira turma do STF encerra hoje o julgamento que negou os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus condenados pelaquele processo de tentativa de golpe de Estado. Agora, a expectativa é para a publicação do acórdão com os votos da Corte. O Pedro Moreira chega ao vivo com a gente, direto de Brasília, e vai nos explicar se ainda cabem outros recursos da defesa perante este processo, o que pode acabar prolongando essa decisão de se Jair Bolsonaro vai mesmo ser preso ou não. Pedro, bom dia para você. Oi, Estevão, agora com um pouco mais de calma, bom dia para você, ótimo começo de sexta-feira para quem está com a gente. Olha, o entendimento é que ainda há sim a possibilidade de mais um recurso por parte da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 6 réus que entraram com recursos na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A gente está acompanhando então hoje o fim da sessão virtual que foi aberta na semana passada, na primeira turma. A sessão virtual é aquela em que os ministros votam no sistema eletrônico do Supremo, né? Eles não fazem leitura de voto presencial, não fazem a discussão da questão pessoalmente, né? Eles inserem ali um documento de texto com o que consideram ser a decisão. Essa sessão virtual, no caso do julgamento dos recursos de Jair Bolsonaro e dos outros réus, foi aberta na sexta-feira passada e logo no primeiro dia a gente já teve maioria formada. A gente teve o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, pela rejeição dos recursos e na sequência os ministros Flávio Dino, seguindo o relator, e Cristiano Zanin formando a maioria, formando 3 votos, já que nas turmas, as turmas são compostas por 5 ministros, a maioria se dá por 3 votos. Depois disso, votou a ministra Carmen Lúcia, também seguindo Alexandre de Moraes. Então a gente teve unanimidade, os 4 atuais integrantes da primeira turma votando pela rejeição dos chamados embargos declaratórios que foram apresentados pela defesa de Bolsonaro e dos outros réus. No entendimento de Moraes, os recursos não comprovaram pontos obscuros ou que necessitassem de esclarecimentos no julgamento. Aquele julgamento que foi concluído no dia 11 de setembro, né, condenando Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, além do pagamento de multa. E Moraes disse que os recursos demonstravam apenas um inconformismo da defesa com o resultado do julgamento. Os outros ministros nem incluíram arquivos de texto com conteúdo, né? Eles apenas seguiram o relator, apenas informaram isso, voto conforme o relator, não teve voto em separado, né? Defesa de tese por parte dos outros ministros. Então, essa sessão se encerra hoje às 11 horas da noite e 59 minutos. É o prazo máximo para os ministros votarem. Teoricamente, eles poderiam mudar o voto deles até esse horário, né? Mas o entendimento, né, é que se tenha que esse resultado vai ser mantido. E aí, o que a gente precisa esperar agora, Estevão? A gente precisa esperar o Supremo publicar o chamado acórdão dessa nova fase do julgamento. O acórdão é como se fosse um compilado, é a reunião de tudo que foi feito dentro do julgamento. No caso do acórdão do julgamento principal, aquele que foi concluído no dia 11 de setembro, o Supremo levou 41 dias para fazer a publicação desse acórdão. O prazo máximo pelo regimento interno da Suprema Corte seria de até 60 dias. Mas agora espera-se que o acórdão dessa etapa, né, da análise dos recursos seja publicada de forma mais rápida, até porque pelo fato de os ministros, sem ser o relator, né, não terem incluído novas palavras, novas teses, né, novos textos. Então, o que vai ser preciso ser compilado agora são os recursos apresentados pela defesa e o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, menos documentos, menos páginas para serem anexadas, para serem compiladas nesse acórdão que precisa ser publicado pelo Supremo. Depois que o acórdão for publicado, que é considerado o resultado oficial
do julgamento com relação aos recursos, aí as defesas teriam um prazo, mais uma vez, de 5 dias para apresentar um novo embargo declaratório. Agora há uma dúvida se as defesas vão fazer isso, porque até entendimentos de especialistas ouvidos pela própria CNN, que o Supremo poderia entender que os réus estão tentando apenas protelar o resultado do julgamento e poderiam até ser punidos. Os ministros poderiam até determinar uma punição pelo fato de eles estarem tentando apenas protelar o julgamento sem apresentar fatos novos. Ou os advogados podem decidir usar todos os recursos possíveis e pagar para ver, né? Apresentar mais um embargo declaratório. Se eles apresentarem mais um recurso, abre-se todo aquele processo que a gente acompanhou para os primeiros recursos. O ministro relator pede o presidente da primeira turma, ministro Flávio Dino, para marcar um julgamento desses recursos e aí espera-se que seja como foi feito agora, uma nova sessão virtual seja aberta. Depois da análise desses outros embargos declaratórios, é que o ministro Alexandre de Moraes poderia considerar, né, decretar que o caso foi transitado em julgado e, com isso, poderia determinar o início do cumprimento das penas de prisão. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso poderia acontecer, por exemplo, na penitenciária da Papuda, aqui no Distrito Federal, mas há também, né, uma expectativa de que a defesa apresente um pedido para o Supremo para que o ex-presidente cumpra a pena de condenado, né, em prisão domiciliar. Hoje ele está em prisão domiciliar, prisão preventiva, né, com uso de tornozeleira eletrônica, sob uma série de medidas restritivas, e os advogados poderiam pedir que ele continuasse em prisão domiciliar, mas dessa vez para o cumprimento da pena por ter sido condenado. Para encerrar, Estevão, a gente precisa lembrar dos outros réus, né? Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, fazem parte do núcleo 1, que teve os recursos julgados ao longo dessa última semana, Alexandre Ramagem, que atualmente é deputado federal e foi diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e vice de Bolsonaro na chapa da eleição de 2022. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid, ele foi condenado também no núcleo 1, só que a defesa dele não recorreu, não apresentou embargos declaratórios, já que ele teve a menor pena, né? Pegou 2 anos no regime aberto. Estevão.